adentrando a doutrina, né? Então, a gente vai falar da maneira mais simples para que todo mundo possa entender. Até porque eu não estou lá para falar de coisas mais complicadas também, não. Hydesville é um vilarejo, uma cidade pequenininha que fica lá no estado de New York, né? Talvez a gente precise um pouquinho. Muito bem. Agora, o Charles falou dos fenômenos que ocorreram na Idade Antiga. Lá na pré-história, nós não temos os relatos que não tinha ainda escrita. A não ser nós temos algumas gravuras das partes pré-históricas, né? Vamos falar um pouquinho agora da Idade Média. Como é que aconteceu, como foi a evolução da doutrina espírita na Idade Média. O espiritismo não veio assim de uma hora para outra. Houve um tempo muito grande de preparação. Nos foi prometido por Jesus que ele enviaria um Consolador, e esse Consolador iria nos ensinar muitas coisas e também iria lembrar tudo aquilo que ele tinha nos dito, que nós já tínhamos esquecido já. Né? Esse Consolador, que é a doutrina espírita, que veio agora no meados do século XIX a nós. Mas não foi assim também de uma hora para outra. Jesus até aqui, houve muitos irmãos que passaram e vieram, né, sob a tutela do Cristo, para nos trazer, nos preparar para logo em seguida ter um advento do Espiritismo. Então esses são os antecedentes do Espiritismo, ou então os precursores do Espiritismo. E aí, Arthur Conan Doyle, que é uma pessoa, um célebre, pessoa muito conhecida na Inglaterra, pelo seu personagem criado por ele, personagem de ficção, Sherlock Holmes. Então, esse Arthur Conan Doyle, não é o Arthur, não, é outro, ele escreveu um livro chamado História do Espiritismo, e tem ele traduzido para o português. E ele conta a história de alguns personagens que passaram e vieram fazer essa preparação para a chegada do Espiritismo. O primeiro que ele cita é Emanuel Kant Swedenborg. Era um engenheiro sueco, engenheiro de Minas, um homem muito inteligente. O próprio Kardec classificou ele sendo uma das maiores inteligências para a sua época. Emanuel Swedenborg tinha também uma mediunidade muito ostensiva, principalmente a mediunidade de clarividência. Clarividência é a mediunidade onde o médium consegue enxergar a quilômetros ou até mundo espiritual. Essa visão, né, clarividência. E ele, naquela época, do século XVII, ele já vislumbrava o mundo espiritual. Ele já sabia da existência das colônias espirituais e também como que seria a vida no mundo espiritual de acordo com as nossas ações realizadas na Terra. Ele já via isso já. E muitos outros casos, não vamos falar muito aqui não, porque o nosso tempo é pouco, né? Mas poderia falar mais sobre ele. Em seguida, nós temos Edward Bird, que era um pastor protestante, e ele se destacava pela sua eloquência nas suas pregações. Ele conseguia atrair para a sua igreja milhares de pessoas. Falavam muito bem. E também, na sua igreja, havia manifestações mediúnicas dos fiéis. E ele ia lá e conversava com a entidade espiritual, né, que nós chamamos de dialogava, né, outros falam doutrinavam, e ele ia ali e fazia esse trabalho. O que lhe trouxe muitos problemas com os seus superiores, né, porque eles não aceitavam isso. Outro personagem, Andrew Jackson Davis, também citado por Conan Doyle, né, no seu livro. O Andrew Jackson Davis, já mais recente, né, era no período de Kardec, 1826. E ele foi considerado um profeta americano. Então esses personagens aí passaram por nós, preparando o caminho para a chegada do Espiritismo. Temos outros ainda, né? Joana d'Arc, no século XV, Joana d'Arc foi também uma médium fantástica. Aos 12 anos de idade, ela já ouvia os irmãos espirituais e conversava com ela, e ela teve um papel fundamental, inclusive, liderando grupos de soldados na Guerra dos 100 Anos, da França contra a Inglaterra, só que ela sobreviveu até os 19 anos de idade. Tudo isso ela fez até os 19 anos de idade, quando ela foi, então, queimada viva pela Inquisição
dizendo que ela era bruxa, porque ela tinha contato com o plano espiritual. Temos também aí Mesmer, Franz Anton Mesmer, foi o pai do magnetismo animal. Nós temos hoje paz, graças a Deus, a Mesmer desenvolveu esse trabalho. Então, foi com Mesmer surgiu as curas pelo magnetismo, e depois, dizem alguns dizeres de Menezes, que introduziu esse parte magnético no seu espírito. Mas, depois que esses passaram, e muitos outros passaram, do mesmo modo que o próprio Sócrates, né, foi também precursor do cristianismo, nós chegamos então a um ponto mais culminante, mais importante, dois fatos, não vamos falar aqui agora, que foram fatos muito marcantes para o aparecimento do Espiritismo. E vamos também tentar explicar por quê. O primeiro foram os fenômenos de Heidelberg, os fenômenos que ocorreram nessa aldeia, chamada Heidelberg. Heidelberg era um lugar assim, pantanoso, onde moravam ali alguns colonos. E eles trabalhavam ali com a agricultura. E mudou para uma casa no ano de 1848, uma família, de sobrenome Fox, família Fox. Era uma casa simples, de madeira, mais um barracão do que uma casa mesmo. E essa família era composta de 5 pessoas. Era o John Fox, que era o pai, que tinha sua esposa e mais 3 filhas. Das 3 filhas, só 2 que moravam com ele. Então tinha a Leia, a Kate e a Margaret Fox. E dessas 3, então, só a Kate e a Margaret é que moravam com os pais. E essas 2 eram 2 médias de efeitos físicos. Ou seja, é aquele médium que participa doando suas energias animalizadas, que é a função do ectoplasma, né? Charles de Chia depois criou esse nome, depois vai falar sobre isso. Ectoplasma é uma substância que favorece para que o espírito manifeste fisicamente dentro de nós. Então, nesse local, ocorria o quê? Ocorria pancada na parede. Imagina um barracão de madeira. Nos Estados Unidos tem muitas casas de madeira, né? E aí, pancadas, batidas, ruídos. Mas o pessoal que morava ali na casa, eles estavam já acostumados a ali, achavam que era barulho assim de passos, animais que batiam, gado de águas. Eles não deram muita atenção para isso não. Mas no dia 31 de março de 1848, eu acho que o Espírito falou assim, não está me ouvindo não? Então vamos lá. Aí os barulhos foram intensos, muito barulho, como se tivesse caído toneladas de pedra em cima da casa, barulho na parede. E aí foi em torno de 10 horas da noite, naquela época, hoje em dia 10 horas já está, né, jantando, né? A gente tem o Fantástico, tem a novela, tem o Big Brother Brasil, e vai dormir lá bastante. Naquela época não tinha luz elétrica, não tinha televisão. Então o pessoal dormia cedo, 10 horas era quase de madrugada. Né? Eu já estava já preparando para dormir quando começou então esses fenômenos a ocorrer. E aí, não deu para dormir. Eles levantaram, o pai, o João Paulo foi procurar, né, a origem desse barulho, o que estava acontecendo. Aí deu uma volta em torno do barracão ali, mas não conseguiu encontrar nada, evidentemente. E aí, uma das menininhas, a mais nova, tinha 11 anos, ela então resolveu brincar. E ela bateu 3 palminhas assim e falou assim, senhor Beachado. Beachado é o nome que se dava aos fantasmas naquela época. Senhor Beachado, você está me ouvindo? Faça o que eu faço. E bateu 3 palminhas. E aí, o espírito bateu 3 vezes na parede. A outra viu, né? Opa, vou brincar também. Foi lá, bateu 4 palminhas. O espírito bateu 4 vezes na parede. Estava aí então traçado, né? Primeiramente, a descoberta do cerebro, né? E depois, comunicação com o mundo espiritual através de 2 crianças, 11 e 14 anos de idade. E aí, foi tal assim o barulho, tal foi assim, o movimento da casa, que aqueles colonos que moravam ali por perto, todos foram lá para ver o que estava acontecendo. Chegaram lá, aí começou a vir uma festa, né? Todo mundo veio conversar com a cidade espiritual. E eles criaram o código. Inicialmente, foi aquela questão, sim ou não. Se fosse sim, a entidade espiritual, ela batia, dava uma pancada na parede. Se fosse não, 2.
fazer pergunta e ele respondia. Por exemplo, o senhor é vivo? 2 vezes, não. É morto? Não. 1 vez, sim. E aí eles foram aperfeiçoando ali o método de dialogar, de conversar, criaram ali alguns instrumentos para poder conversar melhor. Aí chegaram a criar, inclusive, a correspondência bionívoca entre uma letra e o número de pancadas. Por exemplo, letra A, 1 pancada. Letra B, 2 pancadas. E assim por diante. Aí conversaram várias coisas, e a entidade espiritual se revelou como sendo o espírito de um mascate, chamado Charles Rodman, que havia morrido ali, foi assassinado ali naquele barracão há cerca de 5 anos, a chegada dessa família Fox. E o corpo dele está enterrado ali, no galpão, segundo ele falou, até os detalhes, está na adega. Tudo isso para ter subtraído dele a quantia de $500, que estava numa maletinha. Bom, então esse fato, o que tem isso a ver com o aparecimento da doutrina espírita? Porque esse fato ganhou proporções muito grandes na mídia, nem era mídia na época, né? Na imprensa. Isso ocorreu em todos os Estados Unidos e alcançou inclusive a Europa com muito destaque na imprensa sobre esse assunto. Né? Quer dizer, manifestação espiritual. Hoje em dia você fala que trabalha mediúnico, já sabe que atrai muitas pessoas no interesse. Né? Bom, aí esse fato de Raiosville foi de encontro com outro fato, que é as mesas girantes, que era um fenômeno que acontecia também, agora na Europa. Então já ganhou saiu dos Estados Unidos, agora foi para a Europa. Eram mesas, aquela mesinha ali, isso é a mesa do triboide. É uma mesinha com 3 pés. E aí, como que eram os fenômenos? Era mais ou menos parecido lá no Raiosville. Só que agora quem conversava, quem falava, essa pancada, era a mesa. Então ela levantava 2 pezinhos assim e ficava com um no chão. Fazia pergunta, né? Se fosse sim, ela batia o pezinho uma vez no chão. Se fosse não, batia 2 vezes. E aí, esse fato ocorreu já 2 anos depois. 1850 foi que veio unir os 2 fenômenos. E esse fato foi tão assim divulgado na época que virou uma atração pública. As pessoas se reuniam ali com o happy hour para poder brincar, conversar na mesa, perguntar se eu vou casar, se eu não vou ficar para titia, etc. Perguntas geralmente frívolas, perguntas que não tinham nada a ver com. Mas o que aconteceu? Qual foi a importância de tudo isso, né? A importância que veio trazer veio abrir a mente das pessoas para tentar estudar o fenômeno. Então era mais ou menos isso aí, a mesa redonda, as pessoas sentavam-se na mesa ali, com as mãos palmadas, fazia ali uma prece, uma oração, sei lá, qualquer concentração ali, e a mesa começava a girar, rodar, bater. A resposta também será assim. Se for verdade, roda para a direita. Se for falso, roda para a esquerda. Isso aí, meio de comunicação, né, que eles criaram, era diverso. Mas aí, então, o que aconteceu? Esses fenômenos começou a chamar a atenção de pessoas, de cientistas, de filósofos, pessoas estudiosas, de modo geral. E aí, aí está aí, não, uma cena das pessoas reunidas, né, como se fosse um momento de encontro, um festejo. Mas aí, em 1854, Allan Kardec conversando com um amigo seu de 20 anos, o senhor Portier. Portier era um magnetizador, como Kardec também era um magnetizador, eles haviam estudado principalmente com Mesmer. Então tinha um grupo lá na França, que era Kardec, era Portier, e era também o senhor Carotti. Eles sempre estavam aí conversando, trocando ideia. O senhor Portier sempre tentando convidar o Kardec, que era um homem muito inteligente, foi professor por 30 anos, estudou com Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, e ele tinha, assim, conhecimento de todas as ciências humanas, praticamente. Falava 7 idiomas fluentemente, propôs reforma, inclusive, do sistema público de ensino francês, porque eu procuro até hoje, algumas coisas estão sendo, até hoje ainda sendo utilizadas, e ele ainda propôs mudança na gramática.